a paz do Senhor. A paz do Senhor. Um bom dia para nós hoje. Sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Vamos estudar a lição 7 da revista Maturidade e Mordomia do Cristão. Ela tem por título Deus, Dono Absoluto. Vamos dizer juntos? Deus, dono absoluto. O texto áureo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. A verdade prática. Deus é o dono absoluto de tudo que no mundo há. Às vezes nós pensamos que somos donos de alguma coisa, mas Deus é o dono absoluto, né, de todas as coisas, inclusive Senhor das nossas vidas. A nossa leitura bíblica se encontra no Salmo 24, versículos 1 a 5. Por favor, Aline. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele, sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Graças a Deus por isso. Nós temos na nossa lição Deus dono absoluto, o esboço aqui colocado como propriedade, o primeiro tópico. Os dois subtópicos, conceito, atributos. O segundo tópico, proprietário. Conceito, falsos proprietários, legítimo dono. O terceiro tópico, direito de posse. Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos resgatou e Ele nos santifica. E o quarto tópico, direitos do proprietário. Então, dedicação, ação de graças, submissão, obediência. E temos também a nossa aplicação pessoal. Queridos, a partir dessa lição, os ensinamentos que nós teremos aqui, eles vão nos mostrar, vão nos dizer com quem nós estamos trabalhando e a quem nós estamos servindo, certo? E vamos entender também que o verdadeiro proprietário daquilo que está no nosso poder é Deus, certo? A quem todos nós devemos todas as coisas e devemos prestar contas daquilo que nós fizermos aqui, da nossa mordomia em relação ao tempo, em relação aos talentos, em relação aos dons que Ele nos deu. Então, no quesito propriedade, nós vamos encontrar que propriedade é o que pertence a alguém, tá? É aquilo que pertence a alguma pessoa, é alguma coisa de outra pessoa. Então, muitas vezes, o fato de possuir ou utilizar alguma coisa não nos faz donos daquilo que nós estamos tendo em mãos. Por exemplo, muitas pessoas gostam de tomar livros, CDs emprestados e eles não devolvem. Por quê? Eles acham que isso não merece ser devolvido. Então, eles se apropriam. E isso é uma maneira, essa é uma maneira incorreta de agir. Então, nem o simples fato de termos alguma coisa no nosso poder não nos transforma, não nos torna donos daquilo, certo? Então, nos atributos, o tópico seguinte, nós vamos ver que o dono ou proprietário, ele possui direitos que lhe são inerentes. Ele possui direitos que lhe são próprios, eles são exclusivos. Então, o dono, essa Bíblia é minha. Então, eu tenho direitos exclusivos sobre essa Bíblia, certo? Eu posso fazer dela o que eu quiser. Por quê? Porque ela é minha. Eu sou a dona dessa Bíblia. O proprietário, ele possui soberania sobre todos os seus bens. Ele é o dono absoluto.
Em se tratando de pessoas, esse direito é denominado domínio ou autoridade. Mas Deus tem soberania, Deus tem domínio e Deus tem autoridade sobre as nossas vidas, né? Porque Ele é o nosso Senhor absoluto. O escravo, ele era propriedade do seu Senhor. E o Senhor tem o direito de ordenar e o escravo tem o direito de quê? De obedecer. E nós somos servos do Senhor. Ele tem o direito de ordenar aquilo que Ele quiser em relação às nossas vidas. E nós temos o direito, né? Nós temos o dever de obedecer ao Senhor. Muito bem, no segundo ponto, proprietário. O que é um proprietário? O que faz de alguém o legítimo proprietário de alguma coisa é o poder ou a capacidade de impedir que qualquer outra pessoa se aposse daquela propriedade, considerando a sua. Digamos, você tem a sua casa, ou você tem o seu carro, está no seu nome, você comprou, você pagou. Então, você tem direito sobre aquilo, você é o dono daquela propriedade, você é o proprietário. Ninguém pode reivindicar a posse daquele bem, a menos que você esteja devendo para alguém. Aí é complicado, né? Aí é outra situação, mas não é isso que nós estamos vendo agora. Então, o proprietário, ele tem a prerrogativa de impedir, vejam bem, ele pode impedir que outros façam uso de determinada coisa. E ele é apoiado pelas leis civis do seu país, porque aquilo é dele, porque aquilo lhe pertence por direito. E nós temos também muitos falsos proprietários, alguns que se dizem donos, alguns que se dizem proprietários e não são. E uma ideia corrente que se tem aí é que Satanás é dono de alguma coisa. Satanás não é dono de nada, porque a Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, tudo pertence ao Senhor. Por muitos anos ficou entendido que o indivíduo, né, que a pessoa é legítimo dono de alguma coisa. Então, mesmo que ele tenha alguns recursos ou bens, ele pode ajudar ou não o seu próximo. Ele pode usar disso para ajudar alguém ou não. E a Bíblia nos relata na parábola de Lázaro, né, o rico e Lázaro. Quando o rico se recusou a ajudar o mendigo, que era Lázaro. Então, uma coisa egoísta, né, mostrando a situação daquele homem que possuía tanto, mas que ele não se solidarizava com aquele que não tinha nada. E o Novo Testamento mostra também, irmãos, a questão da comunidade. Então, porque os novos convertidos, porque aqueles que agregavam e faziam parte da igreja primitiva, diz a Bíblia que eles tinham tudo em comum. Tá? Eles vendiam as suas propriedades e depositavam ali aos pés dos apóstolos para que fosse dividido, aquilo fosse dividido entre eles, conforme a necessidade que eles tinham. Então, eles compartilhavam tudo que tinham, mas eles compartilhavam. Isso não queria dizer que os irmãos eram donos da propriedade dos bens dos outros, entenderam? Então, cada um tinha o seu, e eles dispunham daquilo que tinham em relação aos outros, em benefício dos outros, de forma voluntária, né? Porque Deus havia tocado no seu coração. Mas nós temos também o terceiro item que diz, o legítimo dono, né? E o conceito bíblico de propriedade deixa claro que o legítimo dono é aquele que possui alguma coisa sem ter recebido isso de alguém. Vamos dizer juntos? O legítimo dono é aquele que possui alguma coisa sem ter recebido isso de alguém. Quem no mundo tem essa prerrogativa? Quem no mundo tem essa característica? Só Deus. Só Deus. Porque Ele criou os céus, criou a terra, criou o universo e Ele nos criou também. Então, Deus é o dono legítimo de tudo que existe. Sendo assim, nem a comunidade, nem o indivíduo, eles são donos de alguma coisa. A exclusividade aí pertence a Deus, porque Ele tem a posse e é o dono absoluto do homem e do universo. Vamos para o nosso intervalo, já estaremos de volta.
De volta ao programa Nossa Escola Dominical, vamos continuar, né, o assunto que nós estamos tratando a respeito de proprietário, a respeito de propriedade, a respeito de Deus, o dono absoluto de todas as coisas. E aqui no direito de posse, nós temos 4 itens e vamos pensar uma coisa. Alguém pode reivindicar direito sobre o universo e sobre o homem? Vocês acham que alguém pode fazer isso? Não. Por quê? Deus é o dono absoluto. Ele que criou todas as coisas. Muito bem. Então, Deus é o dono de todas as coisas, Ele é o proprietário, Ele é o dono do universo, porque Ele mesmo criou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Então, quem criou? Não foi nenhum homem, foi Deus. Não foi nenhuma outra criatura, foi Deus. E o papel do homem, como mordomo de Deus, consiste na administração de bens e poderes que pertencem a Deus. Tá? Na verdade, nós não temos nada. E aquilo que aqui na terra venha a cair sobre a nossa responsabilidade, mesmo isso pertence a Deus. Então, Deus nos sustenta. Gente, a nossa existência, ela seria mais breve que um pensamento, se Deus não sustentasse todas as coisas. Então, Ele tem o controle de tudo em suas mãos, pelo poder da sua palavra, né? Então, a providência divina, ela se define como sendo a atividade de Deus, através da qual conserva, cuida e governa o mundo e as demais coisas criadas por Ele. Deus nos sustenta e cuida de nós. É muito bom nós sabermos que Deus está cuidando, né? Que Deus está cuidando. Às vezes, quando as coisas nem estão dando certo, não estão dando certo, quantas complicações, mas Deus está voltado para nós, olhando para nós, pronto para agir e abençoar. Deus, Ele nos resgatou. Nós sabemos que o homem perdeu o rumo, né? Ele perdeu a comunhão com seu Criador quando foi seduzido lá no Éden pela serpente. Mas Deus não desistiu da sua criação. Deus não desistiu da criatura que Ele fez, que Ele plasmou com as suas próprias mãos. E o que Ele fez? Ele mandou o seu Filho, né? Para redimir, para resgatar, para restaurar esse homem à comunhão com o Criador. Então, o resgate do homem foi pago com o precioso sangue de Jesus. Nem ouro, nem prata, mas o precioso sangue de Jesus nos resgatou e nos habilitou novamente diante de Deus. E feito isso, Deus também nos santifica em nome do Senhor Jesus. Santificar ou separar, irmãos, tem o mesmo significado, tá? Santificar, separar. E as palavras também que nós vamos encontrar no decorrer do nosso estudo, consagrar e dedicar, exprimem a mesma ideia. Então, Deus separa para si o que consagrou, e aquilo que separou para si lhe pertence, né? Nós somos dele. No Antigo Testamento, nós encontramos o ritual dos primogênitos serem separados, eles pertenciam a Deus. Então, todo menino, o primeiro filho, homem, ele era separado. E isso era uma determinação do próprio Deus. E Jesus, ele não apenas nos redimiu através do seu sacrifício, ele nos consagrou e ele nos separou também. Então, Deus nos escolheu para sermos propriedade exclusiva de Deus. Então, repitam comigo o pensamento que nós temos aqui, logo acima dessa lição. Quão maravilhoso é saber que pertencemos a Deus. Vamos lá? Quão maravilhoso é saber que pertencemos a Deus, que nos criou, nos sustenta, nos resgatou e santifica as nossas vidas para o louvor da sua glória. Amém. Nós temos
nos direitos do proprietário. O item dedicação. Quando nós separamos alguma coisa com uma finalidade, nós estamos dedicando, né, essa coisa. Nós estamos reservando aquilo para uma determinada ação. E as nossas relações com Deus, elas também carecem de dedicação. Nós precisamos entregar a Deus nossa vida, os nossos bens. E quando fazemos isso, nós estamos nos dedicando a Ele, né? Na Bíblia nós encontramos os crentes, os nossos irmãos lá da Macedônia, como um grande exemplo de dedicação. Eles ofereceram a si mesmos. Tá? Eu li, rapidamente contando para vocês, num culto missionário, foi passar na hora da oferta, então eles passaram as salvas para recolher. E uma criança de 5 anos, ela queria entrar ali naquela salva. Porque ela não tinha nada para dar, mas ela queria dar-se a si mesma. Então, nós precisamos ter em nós este mesmo sentimento também. Nós precisamos reconhecer o senhorio absoluto de Deus nas nossas vidas. Nós temos ações de graças. Precisamos ser gratos a Deus. Precisamos ter gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fará. Irmãos, uma das piores situações que eu acho é a falta de gratidão das pessoas. Normalmente se acha que é obrigação, tudo que alguém faz é obrigação. Não, e eu preciso ser grato. Há pessoas que esquecem daquela palavrinha-chave, né? Muito obrigado, muito obrigado. Tá? Vamos ser agradecidos, vamos ser gentis, né? E vamos ser gratos a Deus. Porque, embora Ele tenha colocado ao nosso dispor tantas coisas, essas coisas não são nossas. Nós somos apenas, como algumas traduções dizem, despenseiros. Nós somos mordomos, nós somos administradores. E Deus se agrada da nossa atitude de submissão. Deus se agrada, né, da nossa atitude de gratidão. Do nosso desprendimento, da maneira como nós comparecemos diante dele. Nós temos ainda os tópicos submissão e obediência. Nós vamos ver que Deus criou o homem como um ser racional e espiritual. Então, sendo assim, ele tem capacidade para sentir, ele tem capacidade para pensar, né? Ele não faz as coisas por instinto, não deve fazer. Porque o instinto é o que diferencia os animais, né? Característica dos animais. Mas o homem, ele pensa, o homem, ele raciocina. E Deus o tornou, por essa capacidade que o homem tem, por ter sido feito diferenciado, à imagem e semelhança de Deus, Deus o colocou sobre gerente, sobre mordomo, né, de todas as coisas aqui na terra. Então, todos os bens do Senhor são administrados pelo homem. Porém, não vamos nos esquecer que Deus é o dono absoluto de todas as coisas. Às vezes, nós nem entendemos que o plano de Deus é para a nossa vida. Às vezes nós não entendemos os caminhos pelos quais Deus está nos conduzindo, mas é fundamental que nós nos submetamos a Deus e sejamos maleáveis na mão do oleiro, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Então precisamos deixar que Ele molde, que Ele amasse esse barro e que Ele faça vasos preciosos, vasos de valor. Vamos ao intervalo, já estaremos de volta ao último bloco. De volta ao programa Nossa Escola Dominical. Vamos continuar, né, o ponto que nós estávamos falando a respeito de submissão. Mas eu gostei
de uma frase que nós temos aqui. Ela diz o seguinte: o domínio e a soberania são atributos exclusivos do verdadeiro dono e senhor das nossas vidas, Deus. Então, nós precisamos estar conscientes que Ele é dono e senhor da nossa vida, para que nós possamos nos submeter a Deus, né? Para que nos submetamos à sua vontade. Deus criou o homem como ser racional, vamos lembrar, e espiritual, dotando de capacidade de pensar, de sentir, de raciocinar e decidir. Vejam, o homem não é uma coisa qualquer, né? Mas ele é a imagem e semelhança de Deus. E ele é também o mordomo sobre o mundo criado. Vejam a nossa responsabilidade, né? De domínio sobre todas as coisas criadas. Então, tudo que há no mundo está sob o domínio do homem, mas para que ele possa fazer isso de maneira responsável, né? De maneira que agrade o coração de Deus. Muitas vezes não entendemos o direcionamento de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos nos submeter à sua vontade e nos deixar modelar, nos deixar moldar pelo Senhor da forma que Ele quiser, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro em suas mãos. E que vasos de honra e que vasos bonitos nós podemos ser na mão do Senhor, né? Com o agir dele na nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, o processo de modelagem dói, tá? Porque amassa, porque apara depois, tira as arestas. E na nossa caminhada cristã, irmãos, nós precisamos disso. Né? Nós precisamos que o Senhor apare as nossas arestas. Nós precisamos que o Senhor apare aquilo que está sobrando, para que nós sejamos conforme a estatura do Senhor Jesus, para que nós sejamos conforme o pensamento de Deus, para que nós sejamos em nossa caminhada. Nós temos a obediência. E a nossa obediência para com Deus é um requisito que deve ser incondicional. Então nós devemos, nós precisamos obedecer a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, porque Ele é soberano, porque Ele é o Senhor, porque Ele exerce senhorio sobre nós. Vejam, respeitar as autoridades, respeitar as leis do nosso país, nós precisamos, é dever nosso, nós precisamos fazer isso. Nós não devemos nos levantar, não devemos nos insurgir contra as autoridades, mas muito mais contra a autoridade do Senhor. Muito mais nós precisamos obedecer ao Senhor, né? Que Ele é o nosso dono, Ele é o Senhor dos senhores, né? Então Ele está acima de todos. E Deus tem sido um Deus tão bondoso para conosco, não é isso? Ele tem suprido nossas necessidades. Ele nos dá graciosamente todas as coisas. E acima de tudo, queridos, Deus nos deu Jesus, né? Para morrer em nosso lugar, para resgatar a nossa alma, para nos redimir da maldição e da morte. Então, todas as coisas criadas no universo pertencem a Deus. E nós somos criaturas dotadas de razão. Somos os guardiães de sua obra criada. Portanto, somos os seus mordomos. O proprietário por excelência é Deus. Portanto, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que vocês acharam? Porque essa foi a primeira lição na série Mordomia, né, do Cristão. Nós temos os livros Maturidade Cristã e Mordomia Cristã, que fazem parte do programa de educação cristã continuada, né, e que fundamentam as lições que nós estamos estudando. Então, todo professor da escola dominical, todo aluno que puder também, seria bom adquirir
para ter o seu material de pesquisa, porque deixa eu dizer para vocês, repetir, normalmente nós não encontramos entre a literatura evangélica muitos recursos, muitos livros que tratem desse assunto, tá? E é um assunto de suma importância para nós que somos criados à imagem e semelhança do Senhor, a quem Ele outorgou domínio sobre todas as coisas aqui, certo? Então, nós termos uma compreensão clara, limpa, a respeito da mordomia cristã. Então, nós vamos precisar saber qual é a base do conceito de propriedade. O que é propriedade? Né? O que é posse? O que é ser mordomo? O que é ser mordomia? Com certeza, em outras lições, nós estaremos respondendo sobre mordomo e mordomia, né, que eles vão fazer parte da lição que virá a seguir. Mas, graças a Deus, por esse momento aqui, vamos nos preparar para a próxima lição, né, para a próxima aula, e que o Senhor, nessa semana, esteja ajudando, abençoando cada um. Vamos ler a nossa lição, ver as nossas dúvidas, porque vocês podem trazer também para a classe, e aqui nós, juntos, né, procurarmos uma resposta. Deus abençoe vocês. Obrigada.